Eu tenho um novo conceito para as anti-diet talks. É a spirulina e essas cenas. Nem gosto do sabor. Mas nem tu nem ninguém, o problema é esse. Este pensamento faz com que nós comamos em exagero. O estares a procurar o extraordinário, faz com que depois não consigas colocar o teu foco naquilo que seria o básico bem feito. O sono é fundamental na gestão da compulsão alimentar. E qual é o desfecho disto? É uma intensificação por comer esses alimentos que são proibidos. Estamos sempre à procura da novidade, da cereja no topo do bolo, na nova solução. Estás a pensar quais são os copos que vais comprar, mas imagina, tu nem tens cozinha. Qual é que é a única coisa que eu preciso de ver, descobrir e executar para conseguir ultrapassar aquela barreira? O excesso de comida é a falta de outras questões na nossa vida. Nem tudo aquilo que nós fazemos tem o mesmo impacto na nossa vida. Então, Tiago, bem-vindas de volta às Anti-Diet Talks. Hoje já estamos aqui num segundo date, na nossa sala de jantar, já existe mais movimentação de mãos. Já. O primeiro estava aqui condicionado. Até estava a partilhar contigo anteriormente. Sentia-me aquele cavalo que tem uma corda de fita, sabes? Ele tem uma força para derrubar aquilo, mas está ali condicionado. Sentias-te o Jaime? Sentia-me o Jaime, sim. O nosso cão Jaime, se não puser a trela, não sai de casa. Ele acredita que o sair de casa está associado ao ter trela. Mal ele sabe que a trela é para o aprisionar e não para o libertar. Mas isso são outras questões, não é? Isso são outras questões. Hoje, eu estou entusiasmadíssima hoje, porque Por acaso também estou. nós fomos à Lindt, que nós amamos. Nós gostamos muito da Lindt, sim. Trouxemos o quê? Bolinhas variadas. Pistacho ou pistácio? Pistácio. Acho que é Tiramisu, cheesecake e coco. avelã. E coco ou não? Eu disse coco. para trazer. E coco. Estava a ver. Se vamos experimentar todos, não sei, provavelmente não. Provavelmente não. Porque Mas o docinho sabe sempre melhor à noite depois de jantar. Então eu sinto que é meio desperdício. Estamos alinhados nisso. Para mim o doce é quase sempre ali depois de jantar, quando calha. Nem ver todos os dias me apetece, mas ver quando uma apetece. Netflix. Sim, uma Netflixinha, ali um... E aqui, pronto, docinho. aqui estamos em modo de trabalho, não é? Porque apesar de estarmos aqui na nossa sala de jantar... Pronto. Parece um... Mas é trabalho no final do dia. É parte do trabalho. Pois. Então, qual é que queres experimentar, Tiago? A tua tese é sempre a começar pelo que menos gostamos, não é? Não, é o contrário. Não, a tua. Isso é a minha tese. Não, mas eu mudei de opinião. Mudaste de opinião? Porque eu antes achava que fazia mais sentido começar pelo que menos gostávamos e deixar o melhor para o final. Mas eu sempre tive a tese contrária. Mas o que é que eu me apercebi com isto? E apercebi-me com uma cliente nas consultas de terapia nutricional. Este pensamento faz com que nós comamos em exagero. Porque imagina, se o meu preferido é o pistacho e eu vou comer os outros todos para deixar o pistacho para o final, no final eu já vou estar cheia, eu vou sentir que já não era preciso comer mais, mas o que é que eu vou fazer? Comer porque eu deixei o melhor para o final. Exatamente. Então, se nós começarmos pelo que gostamos mais primeiro, nós na verdade estamos-nos a dar a oportunidade de ficar logo satisfeitos ali ao início. Eu acho que esta teoria faz imenso sentido. Isso é a minha tese desde o início. Não, Tiago. Não é. Tu dizias, mas tu não sabias porquê. Então, eu é que trouxe a justificação, que faz sentido. Eu escolhi o pior, aquele que eu menos gostava. Não, mas tu não tinhas uma justificação, tu sempre sentias que era assim. Era pela intuição, mas no fundo já era esses os motivos. Só tá que era intuitivo, não estava a racionalizar isso. Então acho que devíamos começar pelo melhor. Mas agora a questão é, qual é que é o melhor para ti? Imagina, o melhor vai ser o pistacho. Vai? Acho que sim. Mas já no último episódio foi pistacho, não achas que já estamos cansados? Pois. Então podemos começar pelo mais estranho, que é para aí tiramisu. Tiramisu e cheesecake devem ser os mais estranhos. Tiramisu é o que eu menos me apetece. Eu nem gosto de tiramisu. Não gosto, não? Pronto, então vamos começar. Escolhe tu. No final vais escolher tu, não é? No final escolheu, não é? Coco? Tá bem, então também há um de cada e vai assim. Vai de coco. Agora já temos mais, percebes? Já Não, até dá já para fazer um tchim-tchim assim mais próximo. Agora já dá. Há bocado já está mais fluido. Há bocado da semana passada. Exato. Pronto. O guardanapo tira-se, Tiago, do prato. Pois, isto. Falta de regras de etiqueta. Assim? Assim. O que é que sucede? Nós, quando estávamos aqui a montar a nossa mesa, nós não pensámos bem, claramente, porque claramente não era preciso uma colher, um garfo e 2 pratos para uma bolinha de chocolate, não é? Mas está desajustado. Nós pensámos no conceito e o conceito funcionou.
Mas na próxima vamos trazer um bolinho, que faz muito mais sentido, não é? Porque a bolinha aqui até É, parece isto parece um. Não joga o. Como é que é aquela expressão? o baralho Não, isso é com quando, pardalhos. é quando as pessoas estão assim desalinhadas. É quando não joga o. Qualquer coisa com as calças, ou uma dinâmica assim, sabes? É o quê? A bota que eu perdi agora. Quando não joga a bota com a perdigota. Olha, é este o termo. É este o termo. Quando a bota não bate com a perdigota, é isto que acontece. De qualquer 2 forma, pratos, uma bolinha. eu acho que é de valorizar o nosso conceito, Claro, acho que que sim. foi bem pensado. Yeah, O marketeer cá dentro de nós sim. valorizou o nosso conceito. Eu acho que sim, eu acho que merece ser valorizado. E a Patrícia também. Tempo, energia, É verdade. investimento financeiro, pá, merece. E pronto, é isso. É isso. Este chocolate não se trinca. Pois não. Se gostarem de coco, acho que há aqui um desnível. Pá, isto. Imaginem. Um chocolate bom com um ligeiro aroma de coco. Foi isso que eu senti. O Rafael, todo ele é coco, né? Amo Rafael. Este aqui é um coco tímido, não sentiste? É. Aquele coco que teme a não aparecer, não quer dar nas vistas. Mas o chocolate é de boa qualidade, como já Não, estávamos à espera. Não, mas isso era óbvio, né? Por acaso é de chocolate assim de. Não estou a falar daqueles de topo, não é? Por acaso nunca provei um chocolate de topo. Isto é o chocolate topo. Ah, topo. Topo dentro do. Então qual é o chocolate topo? Sei lá, chocolates suíços, por aí fora. Então, mas acho que a Lindt é produzido Não, onde? tu percebes o que é que eu estou a dizer? Aqueles chocolates não encontras no continente, não é? Mas Ou isso não? existe? Claro eu que acho que não existe esse mercado. Existe, eu não estou tão dentro, né? A minha cena nesse mercado é mais os vinhos, etc. Os chocolates eu não estou por dentro, mas tenho a certeza que existe. Só que eu não, pá, não sou especialista nessa área. Mas tenho a Eu acho que não certeza que isto existe. não é o topo. Tenho a certeza absoluta. Até Hum. porque o preço mostra-te que não é o topo. Não é dos mais baratos. Mas se isto é o topo, achas que é o topo? Eu acredito que o topo seja tipo 40 euros, um chocolate 50, 100. Eu acho que não, Tiago. Achas que este Acho que mercado não estás- existe? Não, acho que não. Pois, agora não me dá jeito de pesquisar, mas depois Eu acho que não confirmo e existe, digo. honestamente. Eu O diria Tiago que acha existe. que o mundo dos outros alimentos é tudo como o mundo dos vinhos, mas não é. Não, Percebes? eu acho que o chocolate tem essa cena. Cacau não sei o quê, não sei o que mais, biológico, sabes, essas ondas assim. Eu acho que há. Não há. Não? Quer Então, dizer, no final vamos a 40 confirmar. euros o quilo. Não, 40 euros a tableta. Achas que, que Claro isto não que não, existe? claro que não. Claro que não. Não existe isto Claro que eu que estou a não, dizer. claro que não. Está bem, depois confirmando. Só se for então. para aí com folha de ouro. Não sei de que forma, mas Pronto, mas isso existe. também não Tal interessa como nada. também existe no mundo das carnes. Há carnes que pagas Oh, Tiago, mas 200 queres euros, comparar? 300 euros o quilo. Mas queres O comparar? Aguios da vida e coisas do género. Aqui também de certeza que há o Aguio do chocolate. Eu acho que estás a pensar no mundo dos vinhos e da carne e estás a querer fazer o a paralelismo. transpor Mas para... imagina, é como, tipo, no mundo dos cereais não existe cereais a 40 euros a caixa. É a Pois mesma é. coisa, percebes? Pois, mas eu não meto o mundo dos cereais no mundo do chocolate. Eu acho que o chocolate tem aquela dinâmica mais Ou o mundo do café. Não existe de bom café. vivant. A né? 40 euros a chávena. Pois, é, o Percebes? café não existe. Yeah, Percebes? mas olha, fiquei com essa curiosidade. Eu vou pesquisar no final. Ok. O que é que achamos deste? Pá, eu comi um bocado à pressa, não vou mentir. Eu comi um bocado à pressa porque eu achei que era demasiado tempo aqui a derreter. Então comi um bocado à pressa e não deu para saborear bem. Eu acho que daria uma nota, se fosse mais lentinho, daria uma nota melhor. Essa nota é influenciada É pelo influenciada pelo à pressa. engasgamento. Quase. Então dou um 3.7. Porque eu acho que o de pistache vai ser melhor. Yeah. Ok, 3.7. Pá, o chocolate é como eu disse. O chocolate tem boa qualidade. Nunca comi um chocolate da Lindt de Mau. Sinceramente, nunca comi. Mas o coco é tímido. E isso Deixou-te triste. deixa-me um bocado triste. Pois. Foi. Porque estava à espera de um coco mais vívido. E depois aparece-me este coco mais morno, mais sem personalidade. 3.5, se calhar. Mas o chocolate, 4.5, se fosse só avaliar o chocolate. Agora, o coco tímido tem que sofrer uma penalização. Yeah. Ok. É isso. Bem, e hoje o que é que nós vamos falar? Nós trouxemos um livrinho. Eu tenho um novo conceito para as Anti-Diet Talks, que é... Tu tens ou temos? Eu pensei nele, partilhei contigo e tu aprovaste-o em Assembleia Geral. Pensei que de repente eu estava aqui a meio. Não, mas temos um conceito novo que é
agarrarem livros que tendencialmente, na verdade, não têm nada a ver com a parte da comida, porque não é o tipo de livros que nós lemos, mas transpor aqui para os nossos temas e para as pessoas que nos seguem, eu acho que nós podemos trazer bons insights. E hoje temos um livro que não tem nada a ver com comida, mas vai fazer sentido, confiem. E é o livro Gestor 80-20. Eu já falei deste livro montes de vezes nas minhas consultas, porque realmente dá para fazer o paralelismo muito, muito interessante para a parte dos hábitos, da comida. E pronto, acho que pode ser um bom episódio. Digam-nos se gostam deste conceito, se gostavam que trouxéssemos mais livros, digam quais os livros. E é isso, queres explicar um bocadinho? Também era uma rubrica interessante. As pessoas, quem entender, poder dar sugestões de livros para trazermos nas E na verdade Anti-Diet estão a Talks. cumprir o sonho de menino do Tiago, porque o sonho de menino do Tiago é ter um, Ter um book club. é ter um book club. Um dia ainda vou ter. Pois. Mas pronto, ainda não é hoje esse dia. Ainda não é Isto é o hoje mais esse próximo dia. que tens de um Este book é o club. Este é o mais próximo que eu tenho do book club. Yeah. Então é mesmo o teu sonho de menino. É o sonho de menino, como o Tony Carreira. Yeah. Então queres-nos explicar um bocadinho qual é o conceito do livro, só para depois fazermos aqui, só para dar uma introduçãozinha, não é? Pronto. Ok. Então o conceito do livro 80-20, ou Gestor 80-20 neste caso, porque é um livro de gestão, de empreendedorismo. Não vamos trazer nessa narrativa, obviamente, porque se já assistiram a mais do que um episódio, veem que não tem nada a ver, os temas que trazemos. Se leram o nome, não é? Se leram o nome, pois. Se em princípio, se virem ali aquele póster, já percebem que não está relacionado. Mas o que é o Gestor 80-20? No fundo, a tese é que 80% dos acontecimentos ou dos resultados na nossa vida, no mundo, têm como causa 20% das situações. Ou seja, no fundo... Ou das ações. Ou das ações. 20% das ações, em média, estamos a falar em termos médios, tende a gerar aproximadamente 80% dos resultados. E o que é que eu achei interessante neste livro? Achei pela diversidade de acontecimentos que o autor traz. Traz desde eventos meteorológicos, desde mostrar que 80% dos danos que acontecem por sismos, terremotos, Encontrei. por aí fora, enquadraste? Encontrei. É devido a 20% desses acontecimentos. Ou seja, 20% gera 80% da destruição. E como vi lá coisas como, por exemplo, 80, lembro-me que ele até deu exemplo dos futebolistas, que 20% dos futebolistas a nível mundial ganhavam 80% do dinheiro que existe no mundo do futebol. E uma série de associações, desde dinheiro, relacionamentos, eventos meteorológicos. Pá, agora não me lembro, já li há algum tempo. Não me lembro exatamente todos os pormenores, mas eu recordo-me que ele dá aí números. Por exemplo, Olha, até me recordo de um bizarro que era 80% do que os... 80, como é que é? 20% dos ladrões roubam 80% do dinheiro. Yeah. Por exemplo, ele até tem aqui, porque não tem que ser literalmente 80-20, mas é no fundo que 80 ou mais vai para 20% ou menos. Exatamente. E ele até tem aqui, por exemplo, num discurso comum, menos de 1% das palavras são usadas 80% do tempo. Tal e qual. Ou, por exemplo, apenas 1,5% das línguas no mundo são faladas por 90% das pessoas. Então o conceito é este, acho que deu para perceber. Sim. Uma pequena percentagem das causas gera uma esmagadora maioria dos resultados. O que é que isto mostra? Que a cereja no topo do bolo, que muitos de nós estamos focados nas diferentes áreas da vida, não trazem os resultados que nós pretendemos. Eu acho que agora estás-te a esticar um bocadinho. Agora estou-me a esticar um Acho que bocadinho, sim, né? acho Vou que sim. ajustar. Na primeira estava aqui contraído, agora já estou 4 dedos, está feito. É. Sim, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer exatamente isso. Estava a dizer que A cereja no topo do bolo. às vezes estamos à procura da cereja no topo do bolo, mas qual é que é o output, o resultado que isso vai gerar? É verdade. Então, se calhar, a pergunta que nos podemos fazer, independentemente da área da vida, é qual é que é a ação
que vai gerar o maior retorno possível. Qual é que é a ação que me vai ajudar ou aproximar do atingir dos meus objetivos? Em vez de tentar fazer tudo perfeito, em vez de me focar em 20 ações, qual é que é a primeira, a segunda ou a terceira ação mais vencedora que produz um maior resultado? Acho que é dentro desta linha de pensamento que vamos trazer aqui hoje. Sim, eu acho que isto pode ser aplicado, obviamente, à área do estilo de vida, mas, na verdade, eu acho que é desenvolvimento pessoal, ou seja, isto pode ser aplicado a tudo na nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa vida pessoal, porque muitas vezes nós temos um bocadinho a síndrome do perfeccionismo, que é queremos chegar a todo lado, fazer tudo, se é para fazer, é para fazer bem feito, e isso acaba por muitas vezes até ser mais uma forma de autossabotagem do que uma forma de nos levar mais para a frente. E segundo esta lei, no fundo nós não temos que nos focar em tudo, porque se nós nos focarmos numa pequena parte, isso vai ser o suficiente para nós termos a maior parte do nosso resultado. E para pessoas normais, como a maior parte, como eu acredito que na verdade 100% das pessoas que nos assistem são, a verdade... Define pessoas normais só para eu me enquadrar. Eu ia definir, calma. Pessoas normais no sentido de objetivos... imagina, pessoas... Porque é que não são pessoas normais para mim? Não é que elas sejam normais, não é? Mas que são fora da curva. São pessoas, ok. imagina, Tipo Cristiano o Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Yeah. para ele, claro que esta lei não faz sentido nenhum, Claro. porque ele precisa de fazer 100% ou 99% para ele ter os resultados que ele tem. Por alguma razão é um atleta de alta performance. Exatamente. Não é? Mas a maior parte de nós não somos. E é importante. Isso são as pessoas normais. Ok. Para o cidadão comum, né? Exato, ou seja, a maior parte das pessoas não precisa de ir até ao extremo para atingir aquilo que quer atingir na sua vida. E eu acho que é esse o ponto. Eu às vezes acho que nos comportamos com pouca consciência disto e não trazemos muito esta percepção de é verdade que podíamos fazer mais, quase sempre que podemos fazer mais e melhor, mas muitas vezes, das duas uma, ou não é sustentável, porque vamos agarrar em exemplos específicos talvez para ficar mais prático. Em termos de mas ao mesmo tempo, agora estou-me aqui a autoquestionar internamente, porque ia dizer uma coisa, mas pronto. Força, diz. E debatemos internamente. E agarrar no exemplo da atividade física, de dizer, por exemplo, que quase sempre podemos fazer mais, no sentido em que, imagina, mais ser melhor, mas depois ao mesmo tempo dei aqui um passo atrás, porque na atividade física nem sempre mais é melhor, ou seja, também existe aqui um ponto em que passa para o outro lado e deixa de ser tão bom. Mas vamos agarrar num exemplo de uma relação tranquila e saudável com a atividade física, em que, por exemplo, o que nós sentimos que é sustentável fazer é uma vez por semana, mas nós sentimos que uma vez não é suficiente e que temos que fazer, por exemplo, 3 vezes por semana, e que também seria saudável em termos físicos, mentais, etc. O que é que eu ia dizer com isto? Esqueci-me. Ias a dizer, estavas a falar da relação com o exercício físico, uma vez por semana, sim, okay. ou 3 vezes por semana. Pronto, Que já me estou aqui a entusiasmar muito. Ambos podem ser saudáveis, pois. porque o porquê que está por trás é o que vai definir. Já me lembrei, Tiago. Ok, entusiasmei. O que é que eu ia dizer? Ia dizer que isto pode também ter implicações na questão da sustentabilidade do processo, porque, por exemplo, uma vez por semana, se calhar é aquilo que eu consigo fazer bem feito, mas por achar que não é suficiente e que tenho que dar o melhor de mim e o máximo de mim, vou querer fazer 3 vezes por semana, mas de repente já estou a pôr em causa a sustentabilidade de sequer uma vez, percebes? Porque quando estamos a falar de introdução de novos hábitos, é importante começar devagar e ser uma coisa que nós percebemos que faz sentido para nós fazer a longo prazo. E se tivermos esta perspectiva de... ou seja, no fundo, se nós formos a traduzir isto dos 80-20, é agarrar em ações que são vencedoras. Sim. Ou seja, coisas que fazem realmente a diferença. E pensar nessas coisas e focar nisso. E, por exemplo, em relação à atividade física, o exemplo que eu estava a dar, que se calhar não foi o mais correto, porque se calhar não faz tanto sentido. Diz-me tu se faz sentido ou não. Mas é que... Por exemplo, se eu só consigo uma vez bem feita, então mais vale isso do que estar a querer meter 3 vezes, faço durante 2 semanas e adeus, não penso mais na atividade física porque entretanto já não dá com os horários de trabalho, não sei o que mais, e percebes? Sim, concordo, porque neste caso os 80% dos resultados vão estar associados à sustentabilidade e à consistência, não é? Exatamente. Ok, dá para ver da perspectiva de só faço atividade física uma vez por semana, mas se calhar antes fazias 0. Então focar em fazer uma vez por semana durante 10 anos, como quem diz, é a vida toda, óbvio, mas durante 10 anos é isso que vai produzir algum tipo de resultado. Não é o fazer 5 treinos numa semana e depois até nunca, não é? Ou seja, é a consistência e o médio e longo prazo é que neste caso, na tua analogia,
analogia, seria os 80% do resultado, pelo que eu percebi. Sim, É isto? exatamente, sim. Sim, faz-me sentido. Eu queria trazer aqui também algumas analogias para associarmos, no fundo, esta questão dos 80-20 à nossa área. Por exemplo, uma que, enquanto estavas a falar, eu lembrei-me logo, é o sono. O que é que nós pensamos? Ou seja, o sono é fundamental, não é? Uhum. Seja na gestão da compulsão alimentar, que é um dos temas que nós trazemos porque faz parte do nosso trabalho, seja em todos os resultados ao nível da saúde e da sensação de bem-estar. O sono tem um grande impacto. Mas muitas das vezes, o que é que nós pensamos? Um suplementozinho, uma melatonina. Ou seja, isso é a cereja no topo do bolo e que não vai fazer sentido para todas as pessoas. Mas isto, normalmente, Mas o teu exemplo é perfeito. É mesmo isso. quando estamos focados na cerejinha, Uhum. no topo do bolo, estamos a pensar nisto. Mas se calhar dá para trabalhar em termos comportamentais, o acordar e o deitar a horas minimamente E que vai trazer muito previsíveis. mais resultados do Exatamente. que a cereja. Focar-me em 2 ou 3 comportamentos que podem revolucionar completamente. Revolucionar é uma palavra forte, sabes? Sim. Podem transformar completamente o nosso sono e estão a ser descurados porque estamos, olha, isto até coaduna com o episódio anterior, em que nós estávamos a dizer que procuramos soluções externas em vez de olhar para soluções internas, ou a nível daquela questão dos relógios, etc. Se não percebem nada daquilo que eu estou a dizer, vejam o episódio anterior. Mas no fundo é isto. Acho que esta analogia do sono ajuda bastante a perceber. Ou seja, o suplemento muitas das vezes é uma cereja no topo do bolo, não são os 20% que vão originar os 80%. Por exemplo, a nível de comportamento alimentar, uma analogia também interessante é pensarmos na parte da relação com a comida. Por exemplo, uma pessoa que tem episódios de compulsão frequentemente. Vamos imaginar, há várias causas, né, da compulsão alimentar, em que uma delas é a restrição cognitiva. O que é a restrição cognitiva de maneira simples? É eu acreditar, eu ter crenças disfuncionais em relação à comida que me fazem ver alimentos como bons e maus, ou seja, com uma certa dicotomia, alimentos que engordam, que não engordam, e isso tudo gera uma proibição interna que me faz acreditar que eu não posso comer determinados alimentos. E qual é o desfecho disto? É uma intensificação do desejo por comer esses alimentos que são proibidos internamente, um descontrole associado a esses alimentos, aquela sensação que muitas pessoas me relatam na terapia nutricional de eu não posso ter chocolate em casa, porque se eu tiver chocolate em casa, esquece. É precisamente por não teres o chocolate em casa que está a gerar essa percepção de escassez mental que gera esse output de desejo intensificado, de descontrolo, de objeto brilhante, não é? Em que o doce vira o objeto brilhante precisamente porque eu sei que não posso comê-lo. Quando eu trabalho a permissão alimentar, o doce começa a virar um doce. E agora vou voltar para não começar a fugir do tema. Mas eu acho que, por exemplo, a síndrome do objeto brilhante é exatamente isto. Que é nós focarmos-nos... Não é nada. Não é nada. Quer dizer, mais ou menos. Também é. Também é. Estamos sempre à procura da novidade, sempre à procura da cereja no topo do bolo, exato. na nova solução. Mas não... Sim. Quando o que traz resultados, normalmente... Mas temos que explicar o que é, porque as pessoas não sabem, Tiago. Ok, explica o que é. Achas que sabem? O objeto brilhante. Sabem. O objeto brilhante, no fundo, é nós estarmos sempre à procura de aparece alguma coisa. Estávamos a focar aqui nisto, mas de repente aparece ali alguma coisa e nós já nos estamos a focar naquela coisa. Então estamos sempre a saltar e não levamos nada até ao final, não é? E é um bocadinho isso. E eu acho que quando eu penso nesta coisa da cereja no topo do bolo, só me veio à cabeça aquela moda que havia há uns anos, que nós também apanhámos, infelizmente, não é? Dos superalimentos. Que era, imagina, a pessoa não tem uma boa relação com a comida, não tem uma boa relação com a atividade física, não tem uma alimentação saudável, no sentido de ser equilibrada, porque faltam trabalhar as bases da mudança de comportamentos e, de repente, queremos mudar tudo ao mesmo tempo. E aquilo que estamos preocupados é em, lá está, os suplementos ou os superalimentos. Não sei se te lembras, Lembro-me. Nunca fui nessa cena, mas lembro-me. Eu já fui, infelizmente. E foi muito triste. Não me agrada muito. É a spirulina e essas cenas. E pá, não tenho cabeça para isso.
Não tenho cabecinha disso, sabes? Não Pois. consigo, nem gosto do sabor, não. Pá, Mas nem tu nem ninguém, o problema é esse, percebes? pois. Não gosto, mas também não consumo. Pois. Ok, estou a perceber. Eu queria só dar aqui um ponto, porque eu sinto que não terminei a ideia, só para dar aqui. Eu tenho muito esse desafio, às vezes terminar ideias, porque saltito muito entre ideias. Terminar só aquela ideia que eu estava a dizer da restrição cognitiva. Ou seja, às vezes, quando queremos melhorar a nossa alimentação, a nossa relação com a comida, o que é que nós pensamos? 10, 20 ações, não é? Queremos fazer tudo perfeito, queremos otimizar os detalhes, mas depois o básico, que são os tais 20% que vão originar os 80% para fazer ali o paralelismo com o livro, o básico não está realizado. Ou seja, naquele exemplo da restrição cognitiva que depois gera compulsão alimentar, eu tenho que trabalhar a permissão alimentar para eu cessar os episódios de compulsão. Uhum. E esse cessar dos episódios de compulsão permite-me estar mais próximo dos meus objetivos. Tanto de saúde mental, de saúde física, as duas coisas estão interligadas, não dá para dissociar. E até, eventualmente, quando a pessoa tem esse objetivo, de um possível emagrecimento sustentável a longo prazo. Ou seja, mas primeiro é preciso focar no básico. E às vezes nós não temos o básico minimamente trabalhado internamente Uhum. e queremos procurar soluções fora de nós, né? Soluções que se calhar vão contribuir para 2% dos resultados. E é se não contribuírem negativamente. Pois, é que muitas vezes é o estares a procurar o extraordinário que faz com que depois não consigas colocar o teu foco naquilo que seria o básico bem feito. Então, o básico já não está a ser bem feito, estás a colocar o teu foco em coisas que não estão a trazer resultados ou que trariam 1% dos resultados, mas de repente a base não está. É como construir uma casa. Ninguém começa a construir uma casa a pensar na decoração. Tu primeiro escolhes o terreno, constróis as Primeiro paredes. garante que tens uma casa, não? Primeiro garante que tens uma casa, exatamente. Mas muitas vezes isto é exatamente isso. É de... estás a pensar quais são os copos que vais comprar, mas imagina, tu nem tens cozinha. E eu acho que é isso. É, no fundo, é um bocadinho pés na terra, eu acho. É colocar os pés na terra e perceber que não é preciso... Lá está, não somos o Cristiano Ronaldo. Não precisamos de fazer tudo extraordinário. Provavelmente nem conseguimos. A verdade é essa. Porque se conseguíssemos, éramos todos o Cristiano Ronaldo. E não somos. Mas também temos de ver uma coisa. A profissão do Cristiano Ronaldo, não desvalorizando que ele é um gajo incrível, não desvalorizando, mas a profissão dele é aquela. Ou seja, ele tem que estar focado apenas naquilo. Não, certo. Mas imagina Por quantas exemplo, pessoas não têm aquela profissão e não são tão boas como ele. não, mas não é esse o meu ponto. Então. O meu ponto é fazer o paralelismo para as pessoas que acompanham o nosso podcast, para as pessoas que nós acompanhamos na terapia nutricional. A profissão delas não é terem uma determinada forma física, não é irem Sim, mas... não sei quantas vezes treinar. A do Ronaldo é. Mas eu nem estava a Entendes? pensar... É nesse Percebo, ponto sim. que eu me refiro. Mas eu nem estava a pensar na perspectiva da alimentação, mas mesmo a nível de trabalho. Imagina, a maior parte de nós não ambiciona ter uma carreira desse nível, quase. De, sei lá, a maior parte de nós não ambiciona ter um nível de excelência em nada, porque não é necessário. A verdade, para seres feliz não é necessário. As pessoas podem querer e também está tudo certo, né? Mas a maior parte de nós não quer isso. Quer só ter uma vida normal, feliz, contente. Sim. Sim, isso depois vai depender de caso para caso. Pois. Mas percebes, eu acho que, imagina, mesmo no nosso trabalho, a verdade é que tu não precisas de fazer o extraordinário sempre, até porque isso é quase impossível. Mesmo o Cristiano Ronaldo não faz o extraordinário sempre. Se fizermos o básico bem feito, as coisas... esquece, já estás a fazer uma cena extraordinária. Exato. Na maior parte das vezes. Exatamente. Porque é uma tendência humana, na minha perspectiva, desfocar-nos daquilo que é o essencial para procurarmos os pormenores, né? É a cerejinha, né? Estamos sempre à procura da cerejinha, mas depois olhamos para a base, para o estrutural, não existe. Então, sim, sem dúvida que concordo. E é interessante também trazermos este paralelismo para a questão da alimentação prática, ou seja, já trouxe a parte do sono, já trouxe a parte da relação com a comida, da compulsão alimentar, mas também é interessante trazer do ponto de vista nutricional propriamente dito. Uhum. Às vezes estamos à procura também de um suplemento ou de um alimento XPTO, mas fazemos uma refeição por dia.
uma refeição por dia, para a esmagadora maioria das pessoas, para não dizer todas, é insuficiente. Então, se calhar, o que precisamos neste momento é estruturar um dia alimentar. Talvez o que nós não precisemos neste momento seja uma alimentação específica. Se calhar precisamos de nos alimentar efetivamente. Entendes o ponto? E isto Sim. da estrutura alimentar Sim, é só um exemplo. Mas se o básico, que é um mínimo de refeições por dia necessário, né? Que diria que pelo menos 3 Para a maior parte das para a pessoas. maior parte das pessoas é essencial. Se esse básico não está conseguido, para quê procurar o arroz integral? Para quê come arroz? Tu ainda nem estás a fazer um número de refeições por dia que seja suficiente em termos de aporte nutricional, em termos de aporte calórico. Ou seja, acho que é importante trazermos aqui vários paralelismos em diferentes níveis para de alguma forma ficar evidente o que é que estamos a dizer. Eu acho que já ficou, na verdade. Acho que já ficou, mas uma coisa que me ajudou, este conceito a mim pessoalmente ajudou-me, mas um que ainda me ajudou mais, que foste tu que me trouxeste, há um outro livro que nós não lemos, mas iremos ler, A única coisa. que se chama A Única Coisa, que no fundo o conceito é muito parecido, mas eu acho que a mim pessoalmente ainda me ajuda mais, que é, em vez de pensar que 20% das coisas me trazem 80% dos resultados e 20% parece-me, ok, é um número mais pequeno, não tenho que me focar em tudo, mas mesmo assim parece-me grande, este conceito da única coisa é: qual é a única coisa que te vai trazer neste momento mais resultado? E é só aí que tens que te focar. Eu acho que isto ajuda-me muitas vezes a... Estão 1000 coisas a acontecer, tens uma lista de tarefas enorme e 1000 coisas para fazer. Mas neste momento, qual é a única coisa... Qual é a coisa mais importante? Qual é a única coisa que vai ser... Não, na verdade, qual é a coisa mais importante, sim. E este conceito, a mim, ajuda-me muito a... Ok, é isto. E é nisto que eu tenho que focar a minha energia, porque às vezes, imagina, é tanta coisa no sentido de vida, estamos a ser estimulados, tanta percentagem do nosso tempo, imagina, abres as redes sociais, metes-te naqueles vídeos curtos e de repente recebes 5 coisas que devias fazer em menos de 1 minuto. É impossível para um ser humano normal agarrar em tudo o que vê e aplicar... Executar tudo. Sim. E isso, no fundo, é o síndrome do objeto brilhante. Vamos outra vez ao mesmo ponto. E esse conceito que estás a mencionar é incrível. Conhecemos-lo há um mês. Na verdade, até foi uma pessoa que partilhou comigo num evento que eu fui, em que, já agora vou partilhar assim, mais ou menos a história, em que eu estava a perguntar a essa pessoa, eu estava com uma determinada dificuldade e ele também, era a nível de negócio. Tiago, se é para explicar, tens que explicar tudo. E ele também tinha um negócio e eu estava a expor uma determinada dificuldade. E a pergunta que ele me fez foi: qual é que é a única coisa que poderias fazer para acessares o próximo nível? E eu estava a pensar em montes de possibilidades e de repente comecei a perceber: ok, é um só caminho. É um obstáculo que me está a impedir de ir para o próximo nível, independentemente de qual seja a área da vida. E isso, eu não li o livro, mas ele depois partilhou comigo quais é que eram os insights do livro. E ele estava a dizer que aplicava isso na vida dele em todas as áreas. Está com um obstáculo. Qual é que é a única coisa que eu preciso de ver, descobrir, fazer, executar para conseguir ultrapassar aquela barreira, não é? Aquela resistência e ir para o nível que eu gostaria de ir, seja a nível profissional, pessoal, alimentar, relação com a comida, relação com o corpo, exercício físico. E esse conceito, por acaso é um livro que eu não li, esse não li, ainda não o temos, mas é um conceito que de alguma forma transformou a minha perspectiva. E a tua também, não é? Dá para ser aplicado a tudo. E uma outra coisa que eu acho que também está relacionado, podemos relacionar também com isto que estamos a falar e que acho que também é interessante, é muitas vezes
nós temos todos muitas coisas para fazer durante o dia. Vivemos numa era muito, muito ocupada, muito síndrome de estar sempre a fazer coisas, sempre a ser produtiva, etc. E eu acho que uma coisa que ajuda é também, e isto é até um exercício que muitas vezes faço com clientes na terapia nutricional, que é organizar em termos prioritários, e aqui a parte da comida incluída, em termos prioritários, o que é que nos vai trazer mais resultados para o que é que nos vai trazer menos resultados. E, porque se nós quisermos fazer tudo, imagina, tu nem consegues pensar em tudo o que tens para fazer, porque são tantas coisas que fica difícil. Escrever, agarrar numa folha e meter. Imagina, a principal prioridade deste dia é, sei lá, fazer o jantar. Porque, imagina, fazer o jantar e fazer o almoço não podem ter a mesma prioridade, porque são duas ações diferentes. Percebes o que eu quero dizer? Entendo. Então, fazer uma lista de prioridades, e vai haver dias em que tu vais conseguir fazer 3 coisas, vai haver dias em que tu consegues fazer 5, vai haver dias em que tu consegues fazer 10. Mas tu sabes que estás a ir pela ordem correta. E eu acho que às vezes um erro que as pessoas cometem é que focam-se naquilo que não está a trazer resultados, que é exatamente o tema do livro, não é? Sim. São duas visões compatíveis. Os dois livros trazem visões, na verdade, na mesma direção. Exato. Que é, imagina, aquilo que faz mesmo diferença naquela pessoa, nós já identificámos em consulta que aquilo que faz mesmo diferença é, por exemplo, fazer um lanche da tarde, que faz mesmo diferença no dia, na forma como a pessoa chega a casa, na maneira como consegue depois gerir aqui episódios de fome emocional. Imagina, se só há uma coisa que a pessoa pode controlar neste dia e fazer, então que a primeira coisa seja o lanche da tarde. E depois é que vamos passar para o resto. E depois é que vai ser, sei lá, a atividade física. Mas se aquela pessoa, o maior desafio naquele momento está a ser, por exemplo, uma fome mais desregulada ao final do dia, que depois, pronto, é um exemplo, obviamente, mas por questões emocionais a pessoa acaba por se descontrolar com a comida. E nós já identificamos que a atividade física é boa, sim, mas o lanche da tarde faz muito mais diferença, vamos imaginar. Então, só há tempo para fazer uma coisa, vamos fazer o lanche da tarde. Não vamos fazer a atividade física, porque nós não vamos conseguir chegar a todo lado na maior parte dos dias. E muitas vezes, quando isto não está claro, nós damos por nós a sentir que fizemos o que estava ao nosso alcance e que era importante, mas ao mesmo tempo não foi suficiente. Isto depois alimenta muito a crença de que nunca vamos conseguir, de frustração, e que no final do dia somos insuficientes, desnecessariamente, porque se fosse uma coisa mais estruturada, mais planeada, mais pensada, teria sido mais fácil. Exato. Olha, não aplico isso, mas fiquei tentado a fazer essa divisão. A única coisa já é algo que está presente na minha forma de pensar, mas ainda não estruturei de uma espécie hierárquica, quando né? A única coisa, dizer, quando a única do coisa, mais para o menos. Quando a única coisa está feita, qual é a segunda única coisa? Para teres uma estrutura visual mais Sim, sim. pelo menos eu que sou muito visual, para mim é importante ter essa estrutura, que é, ok, já ias? Já ia, já. Que é que é o quê, Tiago? Até me distraíste. Como tu és uma pessoa muito visual, ter uma estrutura hierárquica ajuda-te a ter uma clareza maior. E imagina, aceitar até falo por ti, já reparaste? Pois. Tu até imagina, se cá vamos embora. Pois, pode dizer, eu continuo aqui. Pois. Mas sim, é isso. É, no fundo, aceitar que nem todos os dias vamos conseguir fazer todas as coisas. Também dava todo um outro tema de um episódio, também podemos trazer. Por acaso podíamos falar sobre isso. Aceitação. Já trouxemos, não nessa perspectiva que estás a dizer, já trouxemos a nível corporal, não é? Sim. Mas pronto, era isso. Acho que era isso. Sim. Não sei se concluiu o raciocínio, mas há de se ter percebido alguma coisa. Sim. Como eu te disse, não o faço, mas fiquei tentado a... Faz-me todo o sentido. E acho que depois é interessante também termos algum realismo e alguma autocompaixão também nesse sentido de, ok, tenho uma hierarquia de 2, 3 coisas importantes, por ordem, mas também ir já com o pensamento por default que alguns dias eu não vou... Era isso. Alguns dias eu só vou conseguir fazer uma dessas atividades e está tudo bem. Quando houver dias que corram melhor, eu vou fazer todas aquelas a que me Se calhar o propus. objetivo não é nunca fazer todas, mas é teres a percepção... Pode acontecer, há dias que correm de feição, não sentes? Mas são bué de raros. São. Então não são. Depende, depende da expectativa de cada um, não é? Se tu só tiveres 3 coisas no teu dia-a-dia, estás mais, tens uma maior probabilidade de concretizar do que aquela pessoa que tem 20 checklists, não é?
20 pontos na Mas checklist. eu acho que hoje em dia é muito difícil tu teres uma pessoa que... Só tem 3 pontos. É. Porque é o que estávamos a falar, há tantos estímulos. Eu acho que ninguém tem só 3 pontos. Eu acho que as pessoas querem sempre fazer mais do que aquilo que é possível de fazer. Mas eu acho que é importante ter essa ordem de prioridades, porque e não quer dizer que não haja alturas em que tu até não trocas. Imagina, olha, a atividade física para mim faz mais diferença, mas não é o que eu quero fazer hoje e vou trocar. Mas é uma coisa consciente. E eu acho que o problema é este, é quando nós vivemos na inconsciência e nós nem sabemos que estamos a fazer isto. Porque não tem mal nenhum de, por exemplo, hoje estou mais ansiosa. Eu sei que para gerir a minha ansiedade, a atividade física faz-me bem. Mas, olha, a leitura também é uma coisa que me ajuda, mas não no nível da atividade física. Mas hoje eu escolho ler em vez de ir fazer atividade física. Tem mal? Não, mas que eu tenha consciência que eu estou a fazer aquela troca, que para mim seria, se calhar, mais eficaz a parte da atividade física, percebes? Mas é uma coisa consciente. Eu acho que o problema é quando nós vivemos na inconsciência e, de repente, estamos há 2 meses sem fazer atividade física, seria uma ótima forma de gerir a nossa ansiedade, mas estamos a dedicar mais tempo à leitura. Não que seja mau, mas se calhar para mim não funciona tanto, percebes? Sim, não está a gerar o maior O resultado resultado. que poderia gerar. Exatamente. Essa analogia também é interessante. E sim, eu diria que é um bocado por aqui. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar acerca deste tema. Eu acho que é um bocado por aqui. Eu acho que é por aqui, sim. Acho que é, no fundo, a mensagem final é nós percebermos que nem tudo aquilo que nós fazemos tem o mesmo impacto na nossa vida. E, por um lado, isto pode ser libertador, porque não temos efetivamente que fazer tudo para ter resultados na nossa vida. Eu acho que, lá está, esta coisa de termos 20 tarefas na nossa lista e sentirmos que nunca vamos lá chegar, acho que ajuda a perceber que, se calhar, também não é preciso. Imagina, se calhar, lá está, já não é possível porque em primeira instância também não seria necessário. E é isso, acho que espero que tenha trazido alguma reflexão desse lado e que, no fundo, ajude a reestruturar um bocadinho a forma como olhamos para aquilo que são as nossas intenções para cada dia e para as atividades que nós fazemos, seja ao nível, isto eu acho que se aplica não só ao nível de alimentação, relação com a comida, atividade física, mas também a nível de vida pessoal, profissional, porque tudo acaba por impactar depois também aquilo que é a nossa relação com a comida. Eu acho que o nosso ponto, quem nos acompanha há mais tempo sabe que nós não falamos só de comida, aliás, eu acho que nós falamos de muitas coisas para além da comida, porque isso acaba por influenciar muito também aquilo que é o nosso comportamento alimentar, a nossa relação com a comida. Então o nosso ponto é esse, é trazer coisas que nos façam pensar e colocar em prática pequeninas coisas, lá está, nada da cereja. Vamos começar pelos pilares da casa. Pelas raízes. Pelas raízes, exatamente. E sempre, voltando a repetir, já disse isto no último episódio, sempre na perspectiva de trazer reflexões e nunca respostas absolutas. Ou não, cada pessoa tem que interpretar à sua forma, tem que retirar as suas conclusões, descartar tudo aquilo que dissemos que não faz sentido, está tudo bem, e pegar na percentagem que fez sentido, que fez ressonância e aplicar. Já ia mandando o copo pela segunda vez ao chão. Ao chão não. Antes o copo com o microfone. Pois, antes o copo com o microfone. E aplicar de alguma forma... Esse pezinho ia bater é que não, Tiago. É. Não és tu. Não sou eu. Ah, É o vizinho lá em baixo. é o vizinho, pronto. Está de obras hoje. Pensei que eras tu. Não, É que eras bem capaz, admito. Não, estou aqui quietinho com os pés. Mas tu eras bem capaz de estar aí a bater com o pé. Jesus. Não. Tu também tens uma visão de mim, vou-te dizer. Mas sim, será sempre na perspectiva reflexiva e nunca numa de respostas absolutas. E também queria acrescentar um ponto àquilo que disseste, que é o facto de, apesar de trabalharmos com a alimentação, com a relação com a comida, com a relação com o corpo e com o desenvolvimento pessoal, não é? No fundo, de alguma forma, trazemos sempre temas diversificados, porque nós compreendemos ou visualizamos, acreditamos que a verdadeira transformação tem que sempre partir de uma questão interna, não é? Ou seja, a nossa relação com a comida, a nossa relação com o corpo e connosco próprios acontece numa dinâmica de vida ampla, não é? Ou seja, a parte pessoal é importante, a parte profissional é importante. Se nós não olharmos para todas estas dinâmicas da nossa vida, muitas das vezes a comida está a ser aqui um
uma compensação, não é? Ou seja, muitas das vezes o excesso de comida é a falta de outras questões na nossa vida. Então, Na maior parte das vezes. na maior parte das vezes. Então, trazer outros temas para além da comida, eu acredito que também é ajudar a expandir um bocadinho daquilo que é a nossa visão, a nossa mente, para conseguirmos fazer o trabalho interno necessário para que a melhoria da relação com a comida, a melhoria da relação com o corpo e com o exercício seja só uma consequência dessa modificação interna. Sem dúvida. A comida, na maior parte das vezes, é um sintoma. E, portanto, há muitas outras coisas que têm que ser trabalhadas. É exatamente isso que nós fazemos na terapia nutricional. E, portanto, se quiserem marcar a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa, podem fazê-lo no link que está na descrição deste episódio. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.